Muito bem, pessoal, hoje a gente vai fazer uma super aula sobre as condicionais que nós temos dentro do Microsoft Excel. Nós vamos trabalhar basicamente com a estrutura condicional se simples, vamos trabalhar com ela composta, vamos trabalhar também com a PROC-V, que é uma estrutura condicional, que ela gera uma classificação, ela trabalha em cima de condições também para gerar classificações para nós. Vamos ver também o conte-se, o soma-se, o soma-se feito junto com o conte-se, tá bom? E a gente vai ver ainda as diferenças entre quando eu devo usar o se e o PROC-V, tá certo? Então essa aula é uma aula super completa, a qual também eu vou disponibilizar ela especificamente os trechos específicos de cada coisa que a gente vai falar aqui, tá certo? Se você está vendo essa parte introdutória, é que você vai ver a aula completa, ela na íntegra. Se você tiver a necessidade ou interesse de ver só uma parte específica, aí você pode dar uma olhadinha no nosso canal, que vai estar tudo detalhado lá. Tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar, né, nessa aula de condicional, ou nesse conjunto de aulas de condicionais, são sobre os operadores lógicos. O que são os operadores lógicos? Ou, melhor, operadores relacionais. São os operadores que a gente utiliza de forma lógica para comparar dois valores e assim produzir um resultado. Esse resultado classificado em verdadeiro ou falso. Ou, se a variação de uma sentença for verdadeira, uma determinada ação ou um conjunto de ações serão executados, e se a variação dessa sentença for falsa, outro conjunto de ações, outra classificação vai ser dada e assim por diante. Tá? Basicamente, quais são os operadores lógicos que nós temos? São esses aqui. Vou até centralizar eles aqui para ficar mais bonitinho, mais fácil entendimento. É o sinal de maior, maior que, sinal de menor, menor que, maior ou igual, menor ou igual, o sinal de igualdade e o sinal de diferente. O sinal diferente é o sinal de maior e menor juntos, tá? Uma observação, sempre que você for trabalhar com o sinal de maior, maior igual, menor igual ou sinal de diferente, né? Nesses dois casos aqui especificamente, os sinais de maior ou de menor ele tem que vir antes do sinal de igualdade, tá? E quando você for trabalhar com o sinal de diferente, o sinal de menor vem antes do que o sinal de maior. Tá? Então, tendo essa referência, você consegue trabalhar com uma estrutura condicional se sem problema algum. Tá certo? Então, vamos para o nosso primeiro, né, condicional na prática desse conjunto de aulas. Tá? Que é a condicional if, na verdade, o se, simples, tá? O que é o se simples? É o se que tem apenas uma condicional, não tem uma subcondicional dentro dele, tá? Nesse caso, qualquer coisa que você vai fazer, ele é classificado apenas em verdadeiro ou falso e não tem outras alternativas ou outras opções, ou verdadeiro e falso e mais outras classificações de verdadeiro ou falso, dependendo da nossa situação. Tá? Então, por exemplo, para a gente tirar a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, a gente tem que ter no mínimo 16 anos. Desculpa, 18 anos. Tá? Então, de acordo com a sua idade, você pode ou não tirar CNH. Tá certo? Então, nós temos apenas duas classificações. No caso do se composto, ele vai trabalhar quando eu tenho mais de duas classificações, mais de duas possibilidades de resposta, né? Que é o caso, por exemplo, do sistema eleitoral que nós temos, né? A gente tem a pessoa que não vota, a pessoa que tem um voto facultativo e a pessoa que tem um voto obrigatório, ou seja, nós temos três tipos de classificação. Tá? Então, vamos fazer o se simples primeiro, aquele que tem duas possibilidades de resposta apenas. Tá? Então, eu vou vir aqui, né? Então, eu vou colocar igual se. Eu vou abrir aqui e eu vou fazer o meu teste lógico com uma sentença lógica. Tá? O que vai ser o teste lógico? Vai ser a comparação de algum valor com outro valor ou um outro parâmetro utilizando um dos operadores relacionais. Tá? Então, se a idade, que no caso que eu vou pegar pela referência celular, que está aqui nesse D5, for menor que 18, certo? Ponto e vírgula, a pessoa
pode tirar CNH. Então, eu vou pegar pela referência celular aqui, ó. Não é da época de vocês ou de alguns de vocês, mas esse aqui é um emoji, né? É o cara dando uma piscadinha assim e ficando feliz, tá vendo? Ó. E o de baixo é quando ele tá tristinho com a lagriminha escorrendo, tá? Então, se a idade dele for menor que 18, não, ele não pode tirar CNH. Então, é o de baixo aqui, ó, que tá chorando, né? Coitado, né? Ou, se for maior que 18, pode tirar o CNH. Então, o que nós temos aqui? Olha, até o TEC, ó, se, teste lógico, que é a comparação que nós utilizamos o operador relacional, tá? A resposta, se for verdadeira, que no caso a gente vai retornar aquilo que está dentro de B15, mas poderia ser uma fórmula? Poderia, sem problema algum. Separado por ponto e vírgula, a resposta, caso essa sentença lógica aqui seja falsa. Fechei e o Enter. A pessoa ainda não pode tirar CNH. Tá? Suponhamos que eu digitei a idade da Maria errada, não é 16, é 26. Tá? É 26, tá? Já mudou ali com a carinha feliz que ela pode tirar CNH. Como a minha classificação, né? Olha, o que acontece aqui, ó? Eu posso fazer isso aqui, beleza? Por que deu errado? Né? Ah, por que tá o voto aqui do facultativo aqui? Por quê? Porque eu tenho, como a minha referência são só esses dois aqui, eu tenho que então fixar a minha célula, tá? Colocando o cifrão aqui para fixar a linha, tá? Agora, muito bem, certo? Eu vou mudar isso aqui para 16, ok? Deu certinho a nossa classificação. Só deixar aqui alinhadinha no meio. Muito bem, então esse aqui foi o nosso Si simples. A próxima parte dessa aula é do Si composto, tá? Como a gente faz o Si composto dentro do Excel? Esse Si composto é quando eu tenho mais de duas possibilidades de resposta ou classificações dentro de um contexto. No caso aqui do nosso sistema eleitoral, tá? Então, se a pessoa for menor que 16, ela não vota. Se a idade dela for menor que 18, ela é voto facultativo. Se estiver entre 18 e 70, é voto obrigatório. E se for maior que 70, ele é voto facultativo também. Tá? Nós temos 3 respostas, né? Mas na verdade nós temos 4 possibilidades. Tá? E quantos Cis eu vou utilizar? Né? Eu vou utilizar um Si a menos do que a possibilidade de resposta. Olha só aqui para você ver. Eu tenho 2 possibilidades de respostas aqui, então eu utilizo só um Si. Tá? Por que só um Si? Porque um Si ele tem a resposta verdadeira e um falso. Tá? E aqui no caso, né, de um Si composto, né, lá naquela primeira possibilidade falsa, a gente insere outro Si. Coloca a possibilidade a resposta se caso for verdadeiro. Na falsa, a gente coloca o outro Si e assim a gente vai incrementando um conjunto de Sis ao longo do tempo, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu fiz a classificação aqui do dia da semana com Si e nesse aqui é com PROC V. Esqueci de mudar aqui, deixa eu já mudar aqui para vocês verem. Ó. Tá? Só para vocês terem ideia, aqui, ó, para dar essa resposta, a quantidade de Cis que ficou a minha fórmula, tá? Mas não se assuste, porque eu coloquei isso aqui justamente para falar que em alguns casos a gente não precisa usar o Si, pode utilizar o PROC V no lugar do Si, tá? Então olha aqui, nós temos uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 possibilidades, 4 possibilidades, 5 possibilidades, 6 possibilidades, 7 possibilidades e a 8ª possibilidade, que é um valor errado. Como assim? De segunda a sábado são 7 dias, tem 7 possibilidades de resposta, de acordo com o número. Se eu colocar um número que não compreende entre 1 e 7, é uma 8ª possibilidade que a pessoa digitou errado. Tá? Então, eu tenho 7 Cis para 8 possibilidades de resposta. Tá? Então, um Si a menos. Ok? Então, vamos fazer aqui. Eu tenho 4 situações, então eu vou precisar 3 Cis. Quais são as 4 situações? Para a pessoa que é menor de 18, para 16, perdão, para a pessoa que tem idade entre 16 e 18 anos, para a pessoa que tem idade entre 18 e 70 anos e para a pessoa que tem mais de 70 anos, tá certo? Então, vou colocar igual se a idade, que no caso aqui, for menor que 16, ponto e vírgula, a resposta, se ele for verdadeiro, o que acontece? Ele não vota.
Vou pegar por referência aqui, tá? Se quiser colocar a tabelinha de referência só para você colocar, excelente também, tá? Se não, vou abrir outra parêntese para colocar meu teste lógico. Se essa idade aqui, de novo, for menor que 18, tá? Então o voto é facultativo. Professor, eu não tenho que colocar aqui entre 16 e 18? Não, porque até 16 é um valor. Se eu coloco menor que 18, se esse valor for menor que 16, eu não entro, porque ele já entrou ali no menor que 16. Então, nesse caso aqui, quando eu coloco menor que 18, já caracteriza entre 16 e 18 anos, tá? Se abre mais um parêntese, a idade for menor que 70, tá? Então o voto é obrigatório. Então, mas menor que 70, 16 entra de uma maneira geral. Porém, na nossa condição aqui, só vai entrar quem tem entre 18 e 70, porque nós já pegamos essas duas possibilidades, né, anteriormente. Tá? E se ele não estiver entre menor que 16, nem entre 16 e 18, nem entre 18 e 70, ele tem mais que 70. Certo? E nesse caso, o voto é facultativo. É só clicar em cima do voto facultativo aqui de novo. Ok? E pronto. Fecho a quantidade de parênteses que eu abri. Tá? Então, olha lá. Ó, fechei um. Aí eu abri. Eu vou contar com o dedo aqui, vocês vão perceber, né? Aqui, ó. Abri 1, 2, 3. Fechei 1. Fechei 2. Fechei 3. Deu Enter. Ok? Cadê? Aqui, ó. Falando que a pessoa não vota. Certo? Aqui, se a Thaís tivesse 24, seria voto obrigatório. Colocar 70, seria voto facultativo. Então, funcionou belezinha a nossa questão. Vamos colocar 17, também voto facultativo, funcionou belezinha. Lembra da fixação de células? Então, tá. Então, a gente tem que retomar isso aqui, ó. Então, as células, as referências que são da H15, H16 e H17 devem ser fixadas. Então, eu vou vir aqui na minha fórmula. H16 na H17, H16, né? Eu falei H15, né? Mas H16, H18 e H17 de novo. Ok? Fixou, belezinha. Classifiquei todo mundo já. Perfeito. Isso que eu estou fazendo é uma automatização de processos. Então, eu já consigo gerar classificação com a única função, com única fórmula, e aí eu, nesse caso, é só me atentar se eu preciso fixar a célula ou não, e aplico para tudo aonde eu quero fazer, e show de bola, tá certo? Então, nessa segunda parte da aula, a gente já viu aqui como que é um si composto, tá? Na primeira parte da aula, a gente viu um si simples. Na próxima parte da aula, a gente vai ver uma classificação do PROC-V, tá certo? Que será, né, eu retornar aqui, ó, a Thaís, se ela tem um voto facultativo, o Cláudio e assim por diante, tá ok? Então, para eu trabalhar com PROC-V, o que eu tenho que fazer, né? Eu vou vir aqui, ele é uma procura vertical, eu vou colocar igual PROC-V, que é a procura vertical, tá certo? E eu vou procurar o quê? Vou procurar aqui o nome Thaís. Onde que eu vou procurar esse nome Thaís? Eu vou procurar esse nome Thaís nessa tabela aqui. Essa tabela tem uma característica. Eu vou selecionar não só aonde está a coluna de nomes, mas sim o que eu quero, até onde eu quero retornar. No caso aqui, a referência é o nome e eu quero retornar essa classificação, ou seja, para cada uma das pessoas que estão listadas aqui, eu quero saber se ela tem um voto facultativo, obrigatório e assim por diante. Ou seja, eu vou lá buscar essa classificação e colocar. Tá? Então, eu selecionei o nome das pessoas, aonde pode estar o nome das pessoas, até onde estão as classificações, perdão. Tá? Ponto e vírgula, certo? E aí agora eu vou colocar esse número de índice da coluna. Acho que é isso que mais confunde o pessoal. O que é esse número de índice? Tá? Na minha seleção, eu selecionei 3 colunas. 1, 2, 3. Tá certo?
A resposta que eu quero está na terceira. Então, eu vou colocar 3 aqui. Tá? E aí, vamos recapitular a fórmula do PROC-V. Então, procura vertical, ou seja, estou procurando na vertical, tá? Qual o valor? No caso aqui, a referência é o nome da pessoa. Aonde que eu vou procurar? Eu vou procurar aqui, ó, onde eu selecionei. E quando eu achar, o que eu vou retornar? Vou retornar o que está na terceira coluna daquilo que eu selecionei. Tá? Ponto e vírgula, e você vai colocar verdadeiro ou falso. Qual que é a diferença dos dois? O verdadeiro é quando você tem certeza do valor que você está procurando. Ou seja, nesse caso aqui, ó, da Thaís e todos os outros nomes, você tem certeza que eles estão aqui, certo? Então, se você tem certeza, você pode colocar o falso, que ele vai retornar a correspondência exata. Ah, eu não tenho certeza, tem uma variação e tal. Então, se você vai permitir essa variação, ele vai pegar por proximidade, certo? Se não tiver exatidão, pega pela proximidade. Então, você coloca verdadeiro. No nosso caso, ele tem exatidão, porque os valores estão iguais, né? Então, aqui eu vou escolher falso, vou fechar, vírgula. Tá falando aqui, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho essa coluna, que a Thaís, ela tem um voto facultativo, certo? Se eu vier aqui e mudar a idade da Thaís, por exemplo, para 15, a classificação dela aqui, ó, vai mudar para não vota, certo? Não vota, certo? Aqui também mudou a classificação dela. Tá? Então, ele vai fazer essa referência. Tá? Olha aqui, eu vou arrastar para baixo, tá? E aí, quando eu arrasto, ele também arrasta as referências, certo? Então, eu vou fixar aqui, ó, para nós, qual que é o intervalo aonde eu vou trabalhar. Para todos, eu vou trabalhar o mesmo intervalo, tá certo? Que vai daí 5 até a K9, tá? Então, eu vou fixar essas células para não ter problema de referência no meu intervalo. E posso vir aqui agora, ó, e dar aplicar para todo mundo, arrastar para baixo e automatizar todo o meu processo sem problema algum, certo? Nosso PROC-V também já está pronto. Essa aula está rendendo, está bem rapidinha, né, para a gente ver todos esses conceitos, tá certo? Então agora eu já fiz o Si simples, eu fiz o Si composto e fiz o PROC-V. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu quero ver aqui, ó, o conte-Si. O que é? O contar coma condicional. Tá? O conte-Si, o que ele faz? Ele vai contar um número de valores de acordo com um parâmetro, tá certo? Eu quero contar, tá? Quantas idades, né? Na verdade, quantas classificações que eu tenho que podem ter CNH, quantas classificações que não podem ter CNH, quantas classificações que não votam, quantas que votam e assim por diante. Ou seja, eu vou saber do meu número de pessoas, sei lá, você analisou 300 pessoas. Com esse conte-Si, você vai ter um número na sua mão de quantas pessoas entraram em cada uma das possíveis classificações. Vamos fazer então? Então tá, eu vou colocar igual, tá? Conte, é bom que ele já vai preenchendo ali, ó, conte.si, certo? O que eu quero contar? Eu vou pegar o intervalo. O intervalo aqui, ó, daqui até aqui, certo? Nesse intervalo, eu quero saber quantas carinhas felizes de CNH teve. Vou fechar. Deu Enter. 3. Vamos conferir? 1, 2, 3. Vamos mudar aqui o 16 para 19? Mudou para 4 lá embaixo, certo? Ou seja, batata belezinha. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Agora eu quero saber do mesmo intervalo, igual quantas carinha triste, certo? Conte.si, mesmo intervalo, tá? Ponto e vírgula, esse valor aqui. Ah, professor, eu não quero colocar o valor, eu quero colocar uma palavra? Posso. A gente faz no próximo exemplo. Tá? Só um que não passou aqui, realmente só um. Eu quero colocar aqui, ó, quero saber daqui quantos que não votam. Igual, conte.si, certo? O intervalo é esse aqui, tá? E eu quero saber agora aqui, ó, quero digitar. Então tem que abrir aspas e colocar igualzinho.
não vota. Se eu colocar alguma coisa errada, ele não vai aceitar. Fecha aspas, não se esqueça. Quando eu coloco aspas, é que eu quero comparar, eu quero esse valor. Quando eu coloco a referência, eu quero o valor que está dentro daquela célula, tá? E assim por diante, fechei, aí 2 não volta, tá? Eu quero colocar e assim por diante, tá? Aqui vai ser o conte.si também, tá? Eu quero o voto facultativo desse aqui, certo? Ponto e vírgula. É mais fácil colocar por referência, a célula fica, a função que você está montando, a fórmula, ela fica menor, ela fica mais compacta. Além, é claro, se eu quiser mudar aqui o meu item de classificação, eu mudo diretamente lá em cima e aqui e ele vai contar automaticamente de acordo com o que eu mudei e assim por diante, tá? Se eu coloco texto, né, entre aspas, aí eu tenho que vir reformular aquela célula, reformular toda a estrutura, né? Então ele é mais trabalhoso, né? Igual conte.si, tá? Esse mesmo intervalo, ponto e vírgula, esse valor aqui, fechei. Ok. Agora eu quero fazer um soma-se, ou seja, eu quero calcular a média de todas as idades em cada uma dessas categorias, tá? Como que eu vou aplicar o soma-se, tá? Eu vou aplicar o soma-se, né, somando, né, aqui todas as idades das pessoas que tiveram essa classificação de CNH, tá certo? Então eu vou colocar igual soma-se, soma-se, certo? Abro parêntese, certo? Ou qual que é o meu intervalo, né? Que vai ser o intervalo de referência. Vai ser esse intervalo aqui, ó, tá? Nesse intervalo de referência, o que eu quero ver? Qual que é o meu critério? O meu critério é esse. Quantas vezes eu encontro esse valor aqui no caso, certo? E agora, o que eu vou somar? Qual que é o intervalo que eu vou somar? Eu vou somar os valores que estão aqui, tá? Então, todas as vezes que eu encontrar a CNH com o rostinho feliz aqui, sou um valor correspondente dele aqui. Deu Enter, deu 85. Eita, tá certo isso, produção? Tá? Eu quero CNH feliz, nós temos só um CNH aqui, ele somou todas as idades, ó. Somou ao contrário. Ah, não, claro, tem vários aqui, tá? Então, isso, eu que viajei, tá, galera? Tá certinho, tá? Agora, a mesma coisa, igual, soma-se, a gente já aprendeu soma nas outras aulas, né? O intervalo de referência, tá certo? O que eu quero somar? Quantas carinhas tristinhas tem? Não é contar, é somar as idades de todas as carinhas tristinhas. As idades estão aqui, vem cá, ok, deu 14. Aqui eu só tenho uma carinha triste, ok, 14. A mesma coisa eu posso fazer aqui para as pessoas que votam, que não votam, e assim por diante. Vão lá dentro da nossa planilhinha, igual, né, soma-se, certo? O que eu quero somar? Aqui, ó, dessa classificação, certo? Toda vez que tiver um não vota, eu somo a idade correspondente aqui, certo? Então, somando as idades das pessoas que não votam, deu 30 anos. Tem duas pessoas de 15 anos. Vou colocar 16 aqui. Repare que essa pessoa que já virou voto facultativo. Então, nós temos só uma que não vota. Caiu para 15. Tá? Ok? Então, está funcionando belezinha. A soma das idades daqueles que têm voto facultativo, igual, soma-se, tá? Vou pegar aqui a referência. O que eu quero encontrar e qual o valor que eu quero somar. Tá aí. E de voto obrigatório, igual soma-se também. No intervalo de referência, o que eu quero somar, quais valores eu vou, o que eu quero encontrar e quais valores eu vou somar, certo? Ok? Então, esse foi o nosso soma-se, tá certo? Então, repare,
nas nossas condicionais, fizemos 4 condicionais nessa aula, ou nesse conjunto de aulas, né? Se você está vendo a aula completa ou está vendo a aula individualizada. O se, soma-se, se composto, o se composto e o se simples, desculpa, o conte-se e o soma-se. Tá? A próxima parte da aula, nós vamos fazer juntos aqui, a junção do soma-se com conte-se. Por quê? Eu quero calcular a média das idades de cada nicho, tá certo? Então, fique de olho que é isso que a gente vai fazer agora. Repare que a gente juntando 2 coisas, a gente vai conseguir encontrar esse resultado. Então, conforme eu te falei, nós vamos fazer nessa parte da aula a soma, a utilização de 2 funções, tá certo? A soma-se juntamente com a conte-se. O que ela vai fazer? Ela vai somar primeiramente todas as idades, né, das pessoas que têm CNH e vai dividir pela quantidade de pessoas que podem tirar CNH. E com isso vou calcular a média dessas pessoas, da idade média, eu vou encontrar a idade média dessas pessoas, tá certo? Então, igual se, certo? Na verdade, eu vou colocar um soma-se, né? Soma-se, vou somar primeiramente todas as idades das pessoas, certo? Que tem CNH, então vou pegar a classificação, ponto e vírgula, certo? Eu quero saber todas as pessoas que têm CNH, de todas as pessoas que têm CNH, eu vou pegar, somar as idades, certo? Então, eu vou dar um Enter aqui. Tá, já encontrei que somar todo mundo que tem CNH dá 85 anos, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou complementar essa fórmula, tá? Eu vou colocar aqui, ó, dividido, certo? Pelo resultado do conte.se, certo? Então, eu vou contar nesse intervalo, nesse mesmo intervalo, certo? Quantas vezes aparece isso aqui, tá? E vou fechar. Vamos ver se vai dar certo? Talvez a gente tenha que colocar um parênteses a mais ou a menos, mas é para dar certo, tá? A lógica basicamente é essa, vamos lá? Ou seja, a idade média das pessoas que podem tirar CNH é 21,25 anos. Se você quiser aumentar ou diminuir casa decimal, dá uma olhadinha aqui como você vai fazer certinho, sem problema algum. Vamos fazer de novo? Então agora eu vou calcular a idade média das pessoas que não podem ter CNH ainda. No caso aqui eu tenho só uma pessoa, ela tem 14 anos, então esse valor que vai ter que ter aqui vai ser 14, que somar 14 com mais nada e dividir por 1, que é o único valor, vai dar 14, tá? Então, igual, soma-se, certo? Vou pegar quais os valores, o intervalo que eu quero encontrar os valores, qual o valor que eu quero encontrar, certo? Quais os valores correspondentes que eu vou somar, tá? Certo? Ok? Vou fechar o parêntese, dividido pelo resultado do conte-se, conte.se, tá? Um é soma-se, o outro é conte.se. Olha só para você ver, porque não pode ser tudo igual, né? Tudo bem. Então, conte.se. Eu quero saber nesse mesmo intervalo, certo? Eu contar quantos pode tirar a carteira. A CNH, dependendo de onde você está no Brasil, né? Cada um fala de um jeito. Tem gente que fala licença, fala carta, fala carteira, CNH e assim por diante. Tudo bem, deu 14, porque é só uma pessoa de 14 anos, então a média é 14. Tá? Eu quero ver a idade média das pessoas que não votam, tá certo? Então vai ser igual, também, primeiro eu faço a soma, soma-se, aqui, né? Vou pegar esse, esse intervalo, certo? Eu quero achar esse critério e eu vou somar esses valores. Fechei parêntese, dividido pelo conte.se nesse intervalo quando eu encontrar esse valor. Eu entro, então, a idade média das pessoas que não votam é 15, tem só uma, né? Eu vou mudar do Luca aqui para 13, para dar 14,5, certo? Deu 14.
Que 15 com 13 dá 18, né? Vou colocar 14 aqui para dar 14,5. Dá 15 com 13 dá 28, que dividido por 2 dá 14. Então, vou colocar 14 para dar 29, para dar 14,5. Ok? Beleza? Voto facultativo igual, soma-se, tá? Eu quero achar nesse termo aqui esse valor, certo? Somar o valor correspondente aqui, dividido por quantas vezes eu achar esse mesmo valor naquele intervalo, certo? Aqui tem só uma pessoa com voto facultativo, né? Certo? Ok? Beleza? Que está com 71 anos. Ok? E obviamente vai dar um valor médio maior que 70. Né? Ah, não, porque o voto facultativo, vou colocar 17 aqui, ó. Então aqui já caiu para 44 a média, certo? Repare que qualquer valor que eu altere aqui vai alterar, vai mexer em todos os resultados, basicamente, né? Porque, ou na maior parte dos resultados, porque muda as referências, né? Muda a quantidade de pessoas em cada uma das classificações, certo? Já que eu fiz todos, né? Eu vou fazer aqui agora também a média da idade de voto obrigatório, igual, soma-se, né? Vou somar desse intervalo aqui, esse valor, e vou pegar isso aqui para somar. Dividido por conte.si. Dado ali, digitando, coloquei uma vírgula, depois a gente não encontra de jeito nenhum onde está o erro, gente. Tá? Nesse intervalo aqui, dividido pela quantidade de vezes que nesse intervalo eu vou achar isso aqui. Certo? A idade de voto obrigatório, a idade média de voto obrigatório é de 27 anos. Terminamos um overview, né, uma visão geral sobre as condicionais se composto, conte-se, soma-se e vimos aí no PROC-V. Tá? A próxima parte, a última parte dessa aula completa, ou a aulinha que vocês vão ver isolado, é a diferença do PROC-V com o si. Onde que eu vou utilizar um, onde que eu vou utilizar o outro, tá certo? E você vai perceber que aquele PROC-V que muitas vezes era um mistério, era um bloqueio para muita gente, na verdade vai ser um facilitador, porque ao invés de você fazer aquelas fórmulas gigantescas de si, um PROC-V pode te ajudar a resolver o seu problema. Então, nessa última parte da aula, vamos ver a diferença de PROC-V com o si composto. Né? Vimos aí anteriormente que a gente consegue fazer classificação com os dois, tá? Com o si e com o PROC-V. Tá? Aqui eu coloquei uma referência de dias da semana, onde de 1 a 7 e corresponde aos dias de domingo a sábado. Tá certo? Eu fiz essas classificações aqui, uma utilizando o si e outra utilizando o PROC-V. Tá? Reparem aqui, utilizando aqui, ó, se eu colocar 1 vai dar domingo, se eu colocar 5 vai dar quinta, e se eu colocar 8, que não corresponde a nada, vou colocar um valor, vai dar uma classificação de valor errado. Por que deu valor errado? Porque é de 1 a 7. Tá? Aqui, se eu colocar, já está o 7, já deu sábado, se eu colocar 1 vai dar domingo, eu vou colocar um 8 aqui também, para vocês verem, que aí dá diferente. É da SND, que significa valor não encontrado, certo? Ó, tá certo? Isso é erro de valor não disponível, ou seja, não tem esse valor lá para você ter referência dele. Tá ok? Então, ambas, tanto o si quanto o PROC-V, resolvem a minha questão. Repare que, se eu fizer essa questão com si, olha o tamanho da minha fórmula, ou da minha função. E aí, com isso, quando eu tenho as funções muito grandes, fórmulas muito grandes, pessoal, a chance de erro é muito grande também. Porque qualquer referência que eu digitar errado, que eu clicar errada, ou qualquer coisa que eu digitei a mais, a minha fórmula pode não funcionar ou dar um resultado, um erro, um resultado equivocado.
tá certo? Ou seja, podemos ter erro de sintaxe ou de semântica. Erro de sintaxe é o erro de estrutura da função, estrutura da fórmula. E erro de semântica é um erro de lógica. A fórmula para o computador está certa, mas está errada de acordo com a minha aplicação, tá? Então, nesse caso aqui, eu consigo fazer com o meu PROC-V. E o PROC-V ele é muito menor. Olha só para você ver o tamanho que ficou o meu PROC-V aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu tiver minhas referências claras, quais são os resultados de classificação, eu aconselho você a trabalhar com o PROC-V ao invés do if-else. Que na verdade o if-else a gente fala mais na linguagem C, que também tem vários vídeos de programação no nosso canal. Mas eu recomendo a você utilizar o PROC-V ao invés do C, tá certo? Que ele é mais objetivo, ele é mais ponderado, ele é mais assertivo, tá? Agora, se diante do seu resultado você vai executar uma outra função matemática e tudo mais, aí talvez seja necessário, mais apropriado você trabalhar com a função C do que o PROC-V, tá? Então, analise quais são as possibilidades de resultado. Os resultados são classificatórios, já pré-definidos, trabalhe então com o PROC-V, certo? Agora, para cada tipo de resultado ou dessas possibilidades, tem 7 possibilidades. Se fossem 7 fórmulas diferentes, 7 funções diferentes, aí possivelmente você teria que trabalhar com o C. Tá? Mas se for algo mais simples aqui, o PROC-V vai te atender super bem e eu recomendo que você faça isso. Então, essa foi a nossa última aula, tá? Ou a última parte da nossa aula completa sobre condicionais, ou as principais condicionais no Excel. Nós temos ainda várias outras condicionais, nós temos os soma-Cs, os conte-Cs, porém eles são um pouco maiores. E também nós podemos fazer essa classificação aqui de idade de uma maneira um pouco diferente, tá? Onde a gente vai conciliar o C com o U e com a função E. Tá certo? Então te aguardo para a próxima aula para a gente trabalhar com essas funções também aqui no nosso canal.